irmãos. Tem muitos homens de Deus católicos, muitos homens de Deus. Às vezes, irmãos, estão com entendimento errado de algumas coisas. Mas às vezes você fez 220 escolas do reino e tem até hoje. Não é? Irmão, ensino melhor que a gente tem. Eu falo para as pessoas assim: não, pastor Douglas tem uma palavra muito melhor que a sua. Eu falo: não, melhor que 95% do meu né, irmão? Então tá bom, eu não estou tão ruim assim não, né? Glória a Deus por isso, né, irmão? Melhor que meu pastor, não quero ser não, tá bom assim do jeito que tá, amém? Mas qual que é o seu comprometimento com a cidade? O Deus que se fez homem para morrer por nós, o maior missionário, começou numa cidade com homens improváveis. Quem são os seus discípulos? Não, pastor, meus discípulos têm que ser os empresários. Será que você não está olhando o Raimundo dizendo: Raimundo, você pode ser meu discípulo? Sabia que os discípulos de Jesus eram canseiro, irmão? João, o filho do amor, era o filho do trovão. Era alguém que falava assim: Jesus, deixa eu matar esse povo. Sabia que o Pedro, irmão, andou com a espada o tempo inteiro do lado de Jesus? Sabia que o Judas roubava Jesus e Jesus não tirou ele da mesa? E quem nós estamos tirando da mesa, irmão? A gente tira muita gente da mesa, sabia? Quando você olha feio para o irmão, quando você não fala, mas é pior do que falar, irmão. Sabe quando seu irmão que sai da igreja volta e fala: voltou, hein? Por que você não dá um beijo nesse irmão e abraça? Fala: cara, esse lugar é seu, senta comigo aqui hoje, aqui, ó. Senta perto de mim aqui. Não preocupa com o povo, não, senta perto de mim aqui, cara. Tá com frio? Pega minha blusa aqui, usa minha blusa. Vai embora, não, vou te levar para casa hoje, faço questão. Sabe, domingo que vem eu te busco. Senão você não vai. Isso é, irmão, o amor pelo outro. Isso é querer mudar a cidade. Isso é querer salvar as vidas. A gente, irmão, tem esse olhar. Se a gente não tiver, irmão, a nossa missão na cidade está errada. A nossa missão está falhando. Sabe o que aconteceu com esses discípulos, irmãos? Houve transformação neles. Chegou uma hora que Jesus não estava mais, e eles continuaram. Então, irmãos, cuidar de alguém, evangelizar alguém, é quando você não tiver, tudo continuar. Sabe, irmãos, o sucesso de um pastor não é quando ele está, não, é quando ele sai e as coisas acontecem. Quando o pastor está, é bom demais, irmão. Tem gente que faz por obrigação, tem gente que faz... Não é falar nome feio não, né, irmão? Quer a palavra 2 letras? Xuxa Chaco. Tem em todo lugar, irmão. Mas quando o pastor não está, aí, irmão, o pastor é feliz quando ele sai. E o culto foi melhor quando ele estava, porque os filhos se tornaram ruios, se tornaram maduros, não estão mais disputando lugar, não estão disputando nada, estão simplesmente vivendo o evangelho, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1. Lucas 11, verso 1 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado o teu nome, venha o teu reino, dai-nos o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixe cair em tentação. Verso 5, então Jesus lhe disse: suponhamos que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso levantar-me e dar a você o que pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão para o seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisa. Verso 9, por isso digo, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, bata e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai no meio de vocês, se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo ao qual vocês pedirem. Já parou para pensar, irmãos, que de todos esses tempos que as pessoas andavam com Jesus,
uma oportunidade, irmão, eles precisavam pedir alguma coisa, e ninguém pediu um ministério, ninguém pediu uma casa nova, ninguém pediu um emprego novo, ninguém pediu para prosperar mais, ninguém pediu nada. O que eles pediram foi assim: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe por quê, irmãos? Andar com Jesus devia ser algo muito precioso. Ver o cabeludinho da Galileia, irmão, né? O surfista de Nazaré, acordar de manhã. Não é sair para um monte, irmão, é sair para um lugar isolado, ter um tempo de devoção, um tempo de oração, voltar com as direções que o Pai tinha para ele. Sabe, irmão, todos os dias foram escritos pelo Senhor. Mas de manhã a sua pergunta é: o que o Senhor escreveu para mim? Ou qual que é a ideia que eu tenho hoje? Porque o dia de Jesus, irmão, ele consultava o Pai. E os nossos dias, como são? Não, porque eu estou, como diz o pastor Douglas, correria. Irmão, você está mais perdido que você segue em tiroteio. Você não tem tempo nem de ouvir Deus mais, irmãos. Corre tanto que não escuta Deus. Agora, o pastor Deus falou e falou para ser rápido. Então você corre para cumprir uma missão. Ótimo. Porque também, irmão, se perdeu o tempo da missão, aí perdeu. Ontem eu dizia, irmãos, que um vinho numa garrafa que passa do tempo vira vinagre. Sabia? Um vinho, algo precioso. Vinho é a alegria, né? Quando Jesus multiplicou o vinho no casamento, ele não fez, irmão, para o povo ficar bêbado, não. O povo tinha chapado já bebendo. Aquele vinho não tinha goró, não, irmão. Você acha que Jesus ia dar bebida para o povo ficar bêbado, irmão? Ele fez um vinho porque o vinho era o sinônimo de alegria. Então o vinho, irmão, se passar do tempo, vai virar vinagre. E quantos de nós falam: Senhor, vem com teu vinho novo sobre mim, vai no culto lá, recebe a oração, chora, baba a camisa. Lembra 20% que o pastor falou só. Tem que falar para o irmão: o que ele falou mesmo, né? Pastor, manda um áudio lá, eu não entendi o que o senhor falou. Mas e aí, irmão, o que mudou na sua vida? Sabe, esse vinho novo vai virar vinagre, irmão. E só serve para matar barata, não serve para mais nada. Não, pastor, é porque eu sou recém-convertido. Irmão, os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, e foi suficiente. Quanto tempo, irmão, você escuta o evangelho já na sua vida? E o que você faz com isso? Não, pastor, eu estou agora sabendo demais. Eu acho que depois do pastor Douglas, quem mais sabe aqui é o Léo. Um dia estava eu, o Léo, o Marcelo conversando, o Léo falou uns mistérios, e o Marcelo falou: fala bem que essa aula nós não estava não dá saber o que está falando não, né, Léo? Que palavra difícil. Sabe, mas todo o conhecimento que o Léo teve não ficou preso, irmãos, à toa para ele. Ou vai servir para ensinar e balizar uma geração como o pastor Douglas, ou para tocar a vida de alguém, irmãos. Porque senão, sabe o que você se tornou? Só um sabereta. Quantos conhecem o espírito sabereta? Eu tinha, irmão, eu era sabereta, irmão do céu. Pensa um cara que era metido a ser sabereta, sabia tudo. Pega minha esposa, de vez em quando eu falava: amor, acho que eu estou meio na unção do sabereta de novo. Eu falava para minha esposa: irmão, como eu era metido a ser sabereta. Tudo que falava eu sabia. E tem uns irmãos perto de mim que é chato, tudo que fala ele sabe. Eu vou começar a falar: irmão, você está com a unção do sabereta, né? Está cheio de sabereta, irmãos. Você começa a falar avião, ele sabe todos os modelos. Caraca, de ser sabereta, irmão, escuta Jesus. Eu já fui esse cara, estou falando com autoridade. Deus me libertou disso, sabe, Alexandre? Mas a minha pergunta todo dia é: Jesus, me ensina a orar. Sabe, quando Jesus te ensina a orar, Ele tem um compromisso depois que Ele te ensinou a orar. Não é para você orar, para você dizer: Deus maravilhoso. Não, irmão, novas é bom, irmão. Mas para que se não tem utilidade? Para que Deus te dá uma caixa de ferramenta se você não conserta nada? Senhor, eu quero dom de cura. Não ora nem para a dor de cabeça do seu filho. Para que curar, irmão? Para quê? Para vaidade? Para na internet, né? Um dia no culto você orar e uma perna de alguém crescer, você entrar na igreja igual jogador de futebol, arrastando chinelo assim, ó. Igual esses meninos chatos aí que jogam bola, põe um fone, nunca jogou nem no Berlândia Esporte, fica uma mitidez aí, ruim de bola, e o pai insistindo, vai jogar fora. Vai jogar fora dentro de casa, irmão. Põe esse menino para estudar que é melhor. Sabe o que é isso, irmão? Ego, vaidade. Vaidade, nós precisamos ser libertos da vaidade, irmãos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre você, cara. Você é ruim. É Jesus que te encontrou. Porque se não fosse ele, nem aqui sentado você estava. Mas a pergunta é: você vai sair daqui, qual que é o seu compromisso? Primeiro, com a sua casa. Segundo, com a sua família. E terceiro, com a sua cidade. Porque senão, irmão, você fez só uma viagem gospel, um passeio evangélico. Era melhor estar vendo, hoje não é domingo não, você ia falar os gols do Fantástico, né? Hoje não tem gol do Fantástico, nem sei o que passa, não sei, não vejo televisão. Alguma coisa, uma Netflix, uma série, porque se não mudar nada, alguma coisa está errada. Dos ensinamentos que Jesus falava, o que ele mais falava era sobre o reino de Deus. Sabe, a palavra o reino aparece
120 vezes os evangelhos. E quando se trata do reino dos céus, 160 vezes. Então fala de uma cultura sendo manifesta por nós, porque só vai ser estabelecido quando ele voltar, mas vai ser manifestado através de nós. Você tem manifestado esse reino, irmão, onde você está? Sabe, irmãos, Jesus falou muito em parábolas sobre o reino, falou sobre o tesouro escondido, sobre a pedra preciosa. E o que a gente está fazendo, irmãos? Sobre um campo, irmãos, que o homem foi lá no campo, achou uma pedra preciosa, voltou, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Se a gente achasse uma pedra preciosa, comprava uma caminhonete, não é? Trocava de casa, não é assim? A gente não, né, Senhor? Não. É, será mesmo, irmão, que a gente falava, não, peraí, eu vou vender tudo que eu tenho e comprar o campo. Irmão, o campo são pessoas, riquezas terrenas são para tesouros eternos. Sabe o que são tesouros eternos? Vidas. Eu já quis parar, irmão, como eu falei no aniversário do pastor Douglas, teve vezes que eu parei, nem foi por causa de Jesus, foi por causa dele, que eu falei, não posso parar não, meu pastorzão conta comigo. Irmão, um dia atrás daquela mesa ali, não era aquela mesa ali não, irmãos, era outra mesa. Eu falei para Deus que eu ia parar, eu vou parar, eu não quero mais. E Deus me arrebatou, irmãos, pegou na minha mão assim, começou a me levar, de verdade, eu não sabia se eu tinha morrido ou estava vivo. Eu queria ver Jesus, mas ao mesmo tempo eu queria ficar vivo, irmão, também, eu estava lutando, não quero morrer não, sabe, assim, aquela luta da carne e do espírito. E eu fui subindo, irmão, e eu via saindo assim, saindo das nuvens, e eu via Jesus me segurando, ele falou assim, olha para baixo. Quando eu olhei, irmão, eu via muitas pessoas, de muitas nacionalidades. Quem tem esposa, fala a palavra bonita, né, irmão? Palavra bonita que é minha esposa, não é comigo não. Sabe, eu via negro, branco, japonês, índio, tudo que é coisa. E Jesus falava para mim assim, esse é o motivo da sua vida, pessoas. Cara, aquilo ali para mim, eu já caí as lágrimas ali, irmão. Na hora eu voltei e falei, Jesus, nunca mais vou parar, nunca mais eu vou parar. Porque, irmão, se Deus me der vidas, no dia dele vai estar lá, são as vidas. Não vai estar nada lá que você tem não, cara. Essa casa velha, esse carro velho, essa moto que só estraga com você, vai ficar tudo aqui, irmão, tudo aqui. Se você puder deixar herança para os seus filhos, deixa mesmo. Mas antes do herança, deixa um legado, irmãos. Quando seus filhos quiserem parar, vai lembrar do pai. Sabe, irmão, vou orar, aprendi com o meu pastor, fecha a porta, mas vai deixar aberto também para o teu filho te ver orando. Sabia? Aquele dia que o Judá quer que eu fique lá na sala com ele, irmão, dá um grude comigo, que eu falo para ele, meu filho, dá um arzinho para eu gostar de você. Ele vai assim, ó. Tá difícil, hein, Judá? E a mãe, ó, som pro quarto, nós dois lá. E eu ponho o desenho que ele está vendo lá, e eu sento na mesa e vou ler a Bíblia. Ah, você está concentrado, irmão, de verdade, eu tenho muita dificuldade de concentração. Mas se eu não entender nada, ele está entendendo. Meu pai estava lendo a Bíblia. Se eu não tiver essas palavras, irmão, pulando no meu espírito, como sozinho, né, de noite, assim, ninguém acordado, é diferente, irmão, lógico que é. Mas se o meu filho tiver a lembrança que eu não estou aqui, que o pai dele ficava lendo a Bíblia, para mim é o suficiente. Qual lembrança nós estamos deixando nos nossos filhos? Minha mãe orava, minha mãe lavava a louça dizendo, rabalabassori cantarabaxê. A vizinha batia e falava, irmã fulana, ora por mim. Pastor fulano, posso estar na sua mesa? Vamos tomar um café. Quantas vezes meu pai falava, filho, vai para lá, eu preciso contar um particular para a pessoa. Você chegava e via a pessoa chorando. Sabe tua avó, pastorzão? A vida da tua avó te mudou, né? Dona Nélia, irmão, fazia os cultos, pulsava os demônios, fazia milagre. Pediu para ele, vou morrer, constrói uma igreja. A minha derrubaram, construiu, né, pastor? Porque viu a avó, porque viu a mãe. E quem está vendo? Quem dos filhos naturais ou espirituais estão vendo a gente? Alguém que reclama? Ou alguém, irmão, que gasta a vida por Jesus? Alguém, irmãos, que dá tudo que tem. Sabe, irmãos, um dia um irmão congregava com a gente aqui, recebeu uma mensagem no Messenger do Facebook. Um cara pedindo ajuda, ele saiu debaixo de chuva, foi na casa do cara. O cara arrependeu, converteu, veio na igreja. 3 semanas depois foi assassinado. Sabe o que esse irmão fez? Tirou uma alma do inferno. Só isso. Debaixo de chuva, ele foi lá e trouxe o cara, ele nem carro tinha. Ainda pediu a carona para uma irmã da igreja aqui. A irmã, mataram, e aí aquele homem era bandido, não ficou com medo, né? Não sabia. Sabe, aquele irmão, tirou uma alma do inferno. Quantas almas estão tirando do inferno? E o inferno pode ser o dinheiro, sabia? A gente vivendo um inferno de riqueza, um inferno de vício, um inferno de casamento. A gente está fazendo o que para mudar a vida das pessoas? Quem são os nossos discípulos? Uma mentalidade do reino, com a cultura do reino, começa inserido na sua Jerusalém. Qual que é a sua Jerusalém? Sua casa, sua igreja, seu trabalho,
seu bairro, sua cidade? Qual que é o seu compromisso com a sua Jerusalém? Não, pastor, eu sou evangélico. Deixa eu te contar, nem a Bíblia te chama de evangélico, a Bíblia te chama de filho de Deus. Então você está mais perdido que segue em tiroteio. Está na hora dos olhos abrir, irmão. Está na hora das escamas dos olhos caírem. Você pode estar na igreja a vida inteira, irmão, caminhando para o lugar errado. Você pode estar andando com Jesus, não entendendo o que Jesus estava falando. Por quê? Os discípulos no caminho de Emaús, irmão, estavam caminhando com Jesus, Jesus falando, e eles brigando. Onde você estava, que você não sabia essa história? Jesus entrou na casa, sentou na... Irmão, eles andavam com Jesus. Como eles não conheceram Jesus, como eles não conheceram a voz de Jesus. Mas quando as escamas dos olhos caíram, quando o pão partiu, eles olharam para o outro e falaram: como o nosso coração não queimava. Sabe, se os seus cultos, o seu coração não queima, não é a palavra do seu pastor que não é boa, é você que não queima mais para Jesus. Irmão, se lê a Bíblia, lê o versículo, lê um salmo, não faz seu coração queimar. Não troca de igreja não, arrepende, mergulha em Jesus e fala: eu preciso do Senhor, eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero mais do Senhor, eu quero mais para mim, eu quero tocar alguém, eu quero tocar o meu vizinho, eu preciso do Senhor para uma obra. Você é ruim desse tanto, Jesus conta com você, sabia? E o que a gente faz? Com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, irmão, estuda mesmo, porque o que vai te ajudar no dia ruim é o fundamento. O que me ajudou nos meus piores dias chama Escola do Reino. Quando eu sento com outros pastores formados em teologia, eu digo a eles: eu sou formado também na EDA. Onde que é isso? Falo: Escola do Reino. E falo com autoridade, irmão, porque eu sei que eu estudei. Não precisei ficar amassando banco aí estudando filosofia, grego, aramaico. Não, irmão, se você faz, eu respeito. Mas eu não precisei. O que me ajudou, irmão, os dias maus, foram os fundamentos. Mas existe uma grande comissão: ide pregar o evangelho a toda criatura. A gente está fazendo isso? Porque se não está, a gente está falhando. Quantos aqui conhecem a parábola dos talentos? Eu acredito que todos. E a minha pergunta é: você está multiplicando seu talento? Porque um enterrou, ainda falou, o Senhor era mau. Será que a gente não é esse não, que enterra um? A gente não multiplicou um, que é dois. Não, Senhor, deixa eu te falar, Deus te deu uma palavra para você fazer isso. Pode ser, irmão, o seu melhor diácono da sua igreja, está feliz ali, dá um abraço nas pessoas todo dia, e as pessoas voltar, sabe por quê? Porque foram bem recebidas na igreja que você congrega. E você quer ficar lá, irmão, do lado do pastorzão. Às vezes seu lugar é lá, irmão, pregando mais do que o pastor com a vida. Quantas pessoas passam do outro lado da rua às vezes, irmão, e a gente faz que não está vendo, sabia? Não tem uma vez que eu não estou nessa igreja aqui, irmão, que não passa um morador de rua. E todos eu prego o evangelho, falo de alguma coisa, dou um salgado, dou uma coisa, dou uma cesta básica. Sabe por quê, irmão? Porque senão eu sou um discípulo muito fraude. Nós precisamos, irmão, como diz o Léo, deixar de ser o discípulo 007, escondido. Todo mundo sabe que é crente. Na verdade só é chato, porque ninguém quer ser igual a você. Se as pessoas não querem ser igual a você, alguma coisa está errada. Sabe, os discípulos precisavam de ir aos gentios e não foram. Quanto sabe a história, irmão, dos apóstolos, que Deus deu uma palavra para eles: ir de Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E eles não foram, irmãos. Então Deus vai e levanta Paulo. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jerusalém estava sendo transformada por causa dele, sabia? Que o Pedrão, irmãos, que negou, que de repente disse: o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo, e você é Pedro. Uau! Depois chamou de capeta. Tá bom, continuou, parou não. Sabe, andou com a espada, falou: Senhor, não vou te largar não, estou com o Senhor até o fim. Depois negou, teve depressão. Pedro teve uma depressão, irmão. E quando você fica deprimido e desvia, ainda leva a gente com você, porque foi isso que Pedro fez. Ainda levou os outros discípulos para pescar. Jesus vai lá, vai atrás dele, chora com ele. Você já viu alguém colocar uma camisa para nadar? Pedro, irmão, estava no barco, Pedro veste a roupa e pula dentro da água. Já viu isso? Só o Pedro, irmão, porque o Pedro é eu e você. Como diz meu pastor, Pedro, um cara como eu e você. Pedro é esse, irmãos. Mas depois que ele mudou, depois que ele encontrou Jesus, que ele voltou, Jesus ficou com ele, Pedro foi transformado, irmãos. Quando veio o Espírito Santo, os homens entraram dizendo: eles estão bêbados. Pedro falou: não, eles cumprem a profecia de Joel, porque o Espírito virá sobre toda a carne. Irmão, esse Pedro foi transformado. Esse Pedro, irmão, que negou, que fez, que voltou a pescar, está lá pregando e 5.000 pessoas convertem. E o Pedro não abriu igreja, sabia?
Converteu. Se fosse a gente abrir uma igreja, né? 5 mil membros, peraí, 5 mil. Se 3 foi embora, ficou 2. Igreja cheia de gente, né, pastor? Coisa boa. Começar uma igreja com 2 mil membros. Mas o foco do Pedro, ele não tinha falado para fazer isso não. Ele falou para ele pregar o evangelho. Então na mesma hora, irmão, que o Pedro estava negando, o Pedro estava amando Jerusalém. Sabe, o Pedro estava vendo, irmão, aqueles que negaram Jesus, que Jesus chorou, Jerusalém que mata os profetas. Pedro está falando, peraí, mas agora Jerusalém está convertendo. Olha aqui o que Jesus não conseguiu, agora através do Espírito dele, está mudando. Pedro passa, irmão, por um paralítico no templo Formosa e fala, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Para quem a gente fala levanta e anda? Quantos Raimundo estão na beira do nosso caminho? E a gente vira o olho assim, não, sabe, irmão, o Raimundo era um homem, no templo, uma porta do templo Formosa. E quantos estão ao nosso lado, ou pedindo, ou fazendo, na sua família, dando trabalho, e você faz assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa, fala para ele, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, deixa Deus mudar a sua vida, mudou a minha vida, pode mudar a sua. Qual que é o nosso compromisso com a nossa Jerusalém? Sabe, irmãos, Pedro perdeu o tempo da visitação, Deus levantou Paulo, tá bom, mas não fala para mim que Pedro não amava Jerusalém não, porque Pedro amava Jerusalém, amava tanto que nem de lá quis sair. E a gente, irmãos, sabe, não tinha necessidade. Você sabe, você conhece a Bíblia, não vou perder tempo com isso não, mas uma grande obra começou a ser feita em Jerusalém. O que Jesus não conseguiu, Pedro e os discípulos estavam conseguindo. Eles até esqueceram, irmãos, de Samaria, os confins da terra, mas Jerusalém estava sendo transformada. E a minha pergunta é, a nossa Jerusalém está sendo transformada por causa da gente? Se a sua igreja fechar, a cidade sente falta da sua igreja? Se não, está errado. Está errado, irmãos. Se 10 de você muda a sua cidade, porque se Sodoma tivesse 10 justos, não tinha acabado. Você pode dizer, não, 10 de mim, não é arrogância não, mas Deus não toca a terra por causa de 10 de mim. Sabe, irmãos, Deus olhou Noé e achou graça. Se ele olhar a gente, ele vai achar graça na gente? Sabe que a nossa família vai ser protegida por causa de você? Você acha, irmão, que foi fácil para Noé? 120 anos trabalhando, 4 mulheres do lado dele, sangue do cordeiro, hein, irmão? As noras, a mulher, todo dia uma reclamava de alguma coisa, mas ele nunca parou. Os filhos, Camila, diziam, nossa, meu pai enjoado demais, essas madeiras, Deus me livre. Sabe, irmãos, Noé tinha um tanto de madeira, só que ele não abriu a madeireira, sabia? Não virou empresário não, porque a madeira dele tinha um propósito. E o que Deus está te dando, que propósito que tem? Não, agora eu vou abrir uma empresa. Deus não mandou abrir a empresa, você abre, não mandou, faz o que ele falou. Noé não quis ficar rico vendendo madeira. As madeiras de Noé tinham um propósito: salvar quem quisesse. Primeiro a família. Se ninguém quis, nós fomos guardados pelo obediente de Noé. Quais as madeiras que Deus está mandando você fazer e você não faz nada? Deixa eu te falar uma coisa, Noé não tinha ferramenta como tem hoje não, tá? Noé não tinha ferramarca aqui descendo aqui, ó, né, Alexandre? Ferramenta boa, peão bom, era ele, mas ele não parou. Ah, pastor, projeto que eu estou lá não dá certo. Há quanto tempo você faz projeto? Ah, pastor, comecei uma mesa de comunhão, mas não está dando certo. Tem 3 anos? Se em 3 anos não der certo, você pode parar. Agora, se em 3 meses, você já parou? Deixa eu te falar uma coisa, larga de ser frouxo, larga de ser frouxo, continua. Pastor, não foi ninguém, foi só minha família. Então Deus quer falar com sua família. Levanta um altar de adoração na sua família lá, irmão. Fala, Senhor, vem com a tua glória aqui nesse lugar. Batiza minha casa, batiza meus filhos. Daqui a pouco, irmão, um amigo do teu filho começa a ir. Daqui a pouco, quanto tempo? Se em 3 anos não frutificar, aí você pode parar. Agora, irmãos, que 1 mês, 2 meses, chamei todo mundo da igreja, ninguém foi. Quem sabe Deus que você quer ganhar o povo fora, não é o povo da igreja. Está com inveja do irmão que o povo da igreja vai na casa dele. Quem sabe o irmão é um pastor e você é um evangelista. Aí o seu olho está na igreja do outro. Ah, pastor, minha igreja lá tem 3 mil membros, a minha tem 30. Ama esses 30, de toda a força, de todo o coração, de todo entendimento, o tempo que for preciso, porque Deus faz uma obra. Agora, se os primeiros ventos, irmão, você parar, deixa eu falar um tempo para mim, para você, nada para mim é fácil. E não tem que ser mesmo não, irmão. Eu vim de onde dava tiro e matava os outros. Você acha que, irmão, falar mal de mim me para? Você acha que virar a cara para mim me para?
Fala nada mais não, porque senão meu pastor está aqui. Se eu não tivesse, eu ia falar. Deixa para lá. Tomei choque da polícia, irmão. Tomei choque da polícia. Você acha que crente virar a cara para mim? Me para, rapaz. Aqui não, meu irmão. Aqui é sangue no olho. Aqui é faca na caveira. Ninguém vai me parar, porque eu sirvo o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Que tipo de crente que a gente é? Ah, não, o povo não foi, prega você, irmão. Veio 10, glória a Deus. Mas tem 1000 membros, não veio 600. Deixa eu te falar uma coisa. Quem conta quem está dentro é dono de fazenda. A gente conta quem está fora. Dono de fazenda conta os boi. Não é Daniel Cage? Tantos pintados, tantos brancos. Tem que contar mesmo, está lá, está criando, irmão. Agora a gente está contando os membros de dentro. A gente não olha e fala, Uberlândia tem 1 milhão de pessoas. Tem 990 e tanto para a gente alcançar. E nós vamos alcançar essas pessoas que estão fora. Estamos aqui, irmão, contando. Eu te falar, eu não sei quantas pessoas tem no grupo da igreja. E eu nunca vou saber. Eu nunca vou contar. Porque Davi, quando contou, gerou morte. Meu olhar está em quem está fora. Em quem precisa conhecer Jesus. Em quem não conhece, quem eu posso fazer. O nosso olhar, irmão, tem que cuidar de quem está dentro. Mas tem que salvar quem está fora. Não tem 1 milhão de pessoas na sua cidade. Tem 1 milhão de almas. Tem 120 mil almas. Nós precisamos olhar as pessoas como almas, não como pessoas. Se nós olharmos como alma, irmão, a gente vai chorar pelas pessoas, a gente vai investir nas pessoas, a gente vai pagar a conta de pessoas. Vai pagar a conta se preciso. Vai dar sapato para quem não tem, vai dar roupa para quem não tem, vai abrir emprego para quem não precisa. Ah, mas ele sujou no emprego, eu vou arrumar outro, irmão. Senta com esse irmão, dá uns 2 cascudos nele, gospel. Cascudo santo, tá? Cascudo tem que ser santo. E fala, irmão, vou arrumar outra, pelo amor de Deus, não faz de novo lá não. Sabe por quê, irmão? Se nós desistimos das pessoas da primeira vez, nós não somos discípulos de Jesus. Porque Jesus não desistiu de ninguém. Pedro, irmão, que tinha uma palavra, desviou e levou os outros com ele. Mas Jesus foi lá. E a gente vai atrás de quem? Não, pastor, meu dia é muito difícil. Será mesmo que é, irmão? Acho que Deus tem que queimar sua televisão, queimar seu telefone, acabar com esses trem que você tem lá na Netflix, esse trenheiro de televisão que você tem lá, esse streaming, né? É streaming que chama? Minha mulher fala que chama streaming, eu chamo de Netflix. Acabar com os streaming, acabar com tudo. Acabar com essas jogaiadas que você tem aí, futebol, não sei o que lá, beat soccer, beat, nada, rapaz. Vai pregar o evangelho, que tanto de beat que é esse que você tem? Deus me perdoe. Crossfit. Pelo amor de Deus, lá que você inventar moda. Velho jogador. Fosse que é jogador, tinha 15 anos, 20 anos, 50 anos jogando. Ah, vai caçar o serviço, irmão. Precisamos pregar o evangelho, irmão. Quer cuidar da saúde? Cuida. Eu vou entrar no jiu-jitsu, vou entrar. Vou lutar jiu-jitsu com meu filho. Eu vou entrar, irmão. Preciso entrar, cuidar com ele. Mas não é minha prioridade. O professor falou para mim, mandou mensagem: ô Humberto, o Judá não veio essa semana, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá na casa de Deus, segunda-feira ele tá aí. Porque a prioridade do Judá não é o jiu-jitsu, a prioridade do Judá é Jesus, irmão. O jiu-jitsu é a ferramenta que Deus deu para ele, para evangelizar. Se ele quiser ficar, vai ficar. Porque um dentista, um médico, no outro país não é médico. Um faixa preta é faixa preta no mundo inteiro. E se ele é um missionário, Deus falou para mim, coloca ele. Porque lá nos muçulmanos, a faixa preta dele leva ele lá. Quem sabe que essa faixa ele vai lá e prega Jesus e ganha um muçulmano. Então, irmãos, é isso. Mas o foco nunca vai ser isso. O foco sempre vai ser Jesus. O foco sempre vai ser pessoas, amém? Me dá sua atenção de presente, nós estamos acabando aqui, eu acredito. Quer dizer, não acredito que a gente fala isso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, 5, verso 1. João capítulo 5, verso 1. E algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, a qual em hebraico é chamado de Betesda. Sabe o que significa Betesda? Casa de misericórdia. Verso 3. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Sabe onde estão esses cegos, mancos e paralíticos? Sua casa, sua família, seu vizinho. Porque a miséria do homem não é falta de nada, a miséria do homem é falta de Deus. Sabe, irmãos, Zaqueu e Bartimeu eram 2 miseráveis, porque os 2 não tinham Deus, os 2 não tinham Jesus.
Então esse cenário aqui, irmão, pode ser o seu trabalho. Os mancos, cegos, paralíticos. Quem não conhece Jesus, irmão, está nessa mesma situação. Pode estar muito bem, de camisa bonita, Brooksfield, bem arrumado, cheiroso, mas se não está com Jesus, irmão, é cego, manco, paralítico, igualzinho o tanque Betesda. O verso 4, verso 5. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado sobre o que ele vivia naquele estado, havia tempo, Jesus perguntou: quer ser curado? Irmãos, aquele homem estava ali há 38 anos. Jesus tinha 30 e poucos anos, 31, de 30 a 33. Você acredita que foi a primeira vez que Jesus viu ele? Eu não. Para mim, Jesus passou outras vezes, conversou com ele ali. Ele não lembrava, porque todo mundo passava, mas Jesus, irmão, ali era a cidade dele. Deixa eu trazer para NVH, nova versão do Humberto. Era o caminho da roça de Jesus, irmão. Era o lugar que ele trabalhava todo dia, que ele passava. Era o lugar que ele saía para jogar uma bola, que ele saía com os amigos. E ele via aquele homem lá muitas vezes. Ele passou por aquele homem ali, ele ouviu a história daquele homem, ele conhecia aquele homem, mas até aquele tempo, ele não podia fazer milagre. Ele começou com 30 anos. E se você ver, foi o primeiro lugar que ele foi. Jesus foi direto naquele homem. Jesus tinha um anseio de curar aquele homem. A gente tem anseio, irmão, transformar a vida das pessoas. Jesus sabia onde ia. Sabe, irmão, Jesus foi direto naquele homem, direto, bateu um papo com ele. Eu acredito, no mínimo, pela 10ª vez. Ele falou: deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui. Olha o que ele fala, irmãos, continua lendo comigo aqui. Verso 7. E o paralítico disse: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Sabe quem são esses? A igreja me feriu. Irmão, a igreja não vai ferir ninguém, porque a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é imaculada. A religião, alguém pode ter ferido. Eu estou aqui nessa igreja aqui, e as águas mexem, e o outro vai tocar e eu não vou. Vai tocar na rua, irmão. Vai tocar na rua. O outro prega, eu não prego, vai pregar na rua, irmão. Vai andar com o Léo arrumar uns 2 lugares para você pregar. Até você arruma, Léo. Até mais, né? Até mais. Porque não me deram oportunidade. Irmão, você está esperando uma oportunidade, você não é discípulo de Jesus. Não é, de verdade. Deixa eu te rasgar o verbo aqui nessa noite. Fica com raiva de mim, mas seja curado aqui em nome de Jesus. Você está esperando, irmão, o pastor te chamar para algo. Deixa eu te falar uma coisa. Começa a levar um café, irmãos. Ano passado, sabe o que eu fazia? Eu punha uma mesa lá na Whiteberry e punha uma plaquinha assim: quer orar comigo? E aí eu, a Vanessa, o Judá. Chegou um dia que a Vanessa não podia, foi eu e o Judá. Sabe o que a gente fazia? Alguns iam, aí a gente começou a colocar umas lembrancinhas assim, um bombonzinho. O Judá ia dentro da UAI entregando para cada uma das pessoas. Se não mudou ninguém, mudou meu filho. Pronto. Se não mudar ninguém, irmão, estou ensinando meu filho a falar de Jesus. Quem nós estamos ensinando, irmão? Será que nós não estamos como esse homem aqui, dizendo: não, no próximo mover das águas, no acampamento, na santa convocação, irmão, pare de dar desculpa, cara. Quantas águas mais precisa mover na sua vida? Pra você dizer assim: pastorzão, pastor, meu coração queima por isso, pastor, ora por mim aqui. Pastor, eu sou discípulo do outro aqui nessa mesa de comunhão, mas eu preciso levantar dessa mesa, pastor, eu tenho que começar uma mesa na minha casa. Estou a vida inteira andando ali com o outro. Chega, irmão, você está velho de igreja, vai gerar discípulo. Você foi discípulo até aqui, agora está na hora de frutificar. Está na hora, irmão, da gente ter maturidade. Sabe, irmão, você já teve um amigo bom de bola? Não era eu, tá? Eu tinha um, chamava Kempis. Irmão, eu pegava a bola, tocava no 15, pegava, tocava no... Eu sabia que o Kempis driblava 2 qualquer hora. Ele decidia, irmão, ele era fera. Sabe que essa pessoa não é você que tem que decidir? Falar: Jesus, joga no meu peito, que se o Senhor for comigo eu resolvo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Crente, raiz, decide: pastor, esse ministério aqui, eu resolvo. O dia que der problema foi eu. A gente está disposto a fazer isso? Porque senão a gente não é discípulo de Jesus. Verso 8. Então Jesus lhe disse: levanta, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu, era sábado. Deixa eu te falar uma coisa sobre a cidade que Deus me colocou, Uberlândia. Uberlândia é uma cidade, irmãos, que é a 2ª maior cidade de Minas Gerais. Uma das melhores qualidades de vida do Brasil. Mas sabe o que vai mudar essa cidade? Quando a cidade for cheia do conhecimento da glória de Deus. Não adianta, irmãos.
ser a segunda maior de Minas, ser a capital do Triângulo, a violência ser pouca. Aqui, irmão, para 1 milhão de habitantes, a violência é muito pouca mesmo, de verdade, né, Alexandre? Muito pouco, visto de outros lugares. Mas nada vai valer a pena se a cidade não for cheia do conhecimento e da glória de Deus. A minha oração é, Senhor, que essa cidade seja cheia do conhecimento da glória de Deus, que o Senhor se revele aos pastores, que o Senhor se revele aos líderes, às outras igrejas, porque só a glória transforma uma cidade. O avivamento, irmão, muda a cidade. A minha igreja está boa, o crime aumenta, os bandidos aumentam, a sua igreja não é boa, porque a sua igreja não cumpre o propósito dela, irmão. Se a sua igreja cresce, a criminalidade também, alguma coisa está errada, está na hora da gente fechar essa conta. Sabe, irmãos, em Itajaí, os pastores reunidos para orar, era a capital da AIDS, deixou de ser. Era dos maiores índices de crime, deixou de ser. E o avivamento tocou a cidade. E a minha oração é que Deus toque aqui, toque Araguari, toque as cidades, irmãos. Sabe, que tudo diminua. Que os homens comecem a entrar armados pelas igrejas, entregando a arma, dizendo, não quero mais. Que os maridos comecem a dizer, eu quero parar de trair minha esposa. Eu não sei porquê, mas eu passei aqui e algo me fez parar. Isso é a glória de Deus, irmãos. É a glória de Deus. Não adianta encher as cadeiras, irmãos, se não tiver a glória. Porque tem muito lugar com muita unção. Mas a unção, irmãos, é um dom que Deus dá para qualquer um. Qualquer um tem unção de Deus, se Deus escolher a ideia. Mas a glória não. E o que transforma não é a unção, é a glória. A unção é algo através, a glória é algo em. Irmãos, a gente for cheio da glória de Deus, a gente vai tocar onde a gente vier, irmão. Nós vamos chegar no shopping, levantar nossas mãos e os altares de Deus virão. E as pessoas vão começar a dizer, cara, posso sentar com você aqui? O que você tem, irmão? O que é isso? Me apresenta isso. Eu quero voltar para Jesus, eu quero Jesus, eu quero que a minha casa seja transformada por Jesus. Isso é um comprometimento. Sabe a visão de Ezequiel, irmão, que as águas até ele, os joelhos, essas águas saíam do templo. O templo é a casa de Deus, irmãos. As águas têm que sair desse templo aqui, irmão, e tem que começar a andar pela cidade, tem que começar nos lugares, nas escolas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lucas 14 vai dizer uma parábola dos mordomos, né? Uma parábola da grande ceia. Sabe o que era a desculpa deles? Desculpa, comprei um carro e não posso ir vê-lo. Comprei um campo e não posso ir vê-lo. Comprei 5 juntas de boi e preciso experimentar. Casei e não posso ir. Irmão, não era coisa ruim, não, era coisa boa. Jesus conta essa parábola, mas no final, no verso 24, ele diz assim: nenhum dos varões convidados vão cear comigo. Sabe, Jesus manda chamar um povo, e esse povo tudo dá uma desculpa. E não era coisa ruim não, era coisa boa. Comprei um campo, comprei não sei o que lá. Aí manda chamar os paralíticos, os à beira do caminho, e fala, irmão, que esses vieram para a ceia. E aqueles, irmão, que um dia foram chamados, não vão estar na grande ceia com o Senhor. Sabia, irmão, que se você não tiver compromisso com a sua cidade, você pode ficar de fora da salvação? Pastor, vira essa boca para lá. Virei. É o que Jesus fala nas parábolas dele, irmãos. Ou a gente envolve com a igreja, ou a gente envolve com a cidade, ou podemos perder até a salvação. Porque é isso, Jesus fala. Pastor, onde é que está? Anota aí, irmão. Lucas 14. Simples. Não faz essas palavras minhas, não. Faça as palavras de Jesus. Pastor, eu estava tão ocupado, tanta coisa. Arrumei outro emprego, larga esse emprego, irmão. Depende de Jesus. Pastor, a desculpa, irmão, é tanta desculpa. Está na hora de parar de dar desculpa. Porque quem dá desculpa não dá resultado. Quem dá desculpa não dá resultado. Precisamos de parar de ver uma oração de desculpa e ver uma geração comprometida com o evangelho do reino de Deus. Sabia, irmãos, que Jesus vai voltar? Não é quando a Bíblia chegar em todas as nações, não. É quando o evangelho do reino de Deus chegar. Sabe por que nós vamos nas clínicas? Levar o evangelho do reino. Porque a Bíblia tem lá, irmãos. Como o Léo falava, às vezes sabe mais do que a gente, mas às vezes não acredita no evangelho do reino. Está fazendo campanha para ser abençoado, não sei o que lá, põe o nome no vaso, faz aquilo, está tudo bom, tá bom. Mas é o evangelho do reino que transforma. Quando o lugar for cheio do conhecimento da glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vivo ou morto nessa noite? Você está vivo? Me responde uma coisa. Quais são suas obras? Deus não destruirá uma cidade por causa de um povo. Como nós vamos transformar nossa cidade? Quando a gente deixar de ser preguiçoso e decidir multiplicar os talentos que Deus já nos deu. Irmãos, quem é dessa igreja aqui há mais de 1 ano, 2 anos, já sabe demais
continue estudando, porque você tem um privilégio de ter um mestre. Um privilégio, irmãos. Um dia, um irmão congregou com a gente aqui, numa reunião, falou para mim assim: pastor, a gente tinha que ter uma escola no reino aqui. Eu falei: que você acha? Acho. Você vai vir dar aula? Não. Então vai caçar um serviço para você, senhor? Vai molar outro? Gente, eu acho que nós tínhamos que ter uma escola separada de Araguari. O cara na casa dele estuda, liga só o telefone, tem preguiça. Vai catar coquinho, irmão. Eu falei: você vai vir dar aula? Não. Você quer arrumar serviço para mim? Vai caçar sua turma, rapaz. Ué, já não basta de coisa que eu faço. Você quer tirar o privilégio de ouvir meu pastor? Vai catar coquinho na porta do cemitério, como dizia meu pai. Irmão, sabe por quê? Quer arrumar serviço para os outros. Nem é comprometido nem com o que tem. E quer arrumar serviço para os outros. Pastor, eu penso que tinha que visitar o irmão fulano. Vai você, irmão. Vai você. Pastor, eu penso que essa igreja. Pensa nada, coloca na prática. Pastor, esse ministério infantil, isso é muito bom, vai lá servir. Vai lá servir, irmãos. Para de dar ideia para o seu pastor. Começa a fazer alguma coisa. Levanta da cadeira e começa um projeto lá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre fui um evangelista. Sempre, sempre. Até andei como um profeta. Mas o meu coração sempre foi evangelista. Sempre. Pastor Douglas nunca precisou ir comigo em lugar nenhum. Eu falava. Teve vezes que ele falou não, e eu não fui. Sou bobo, né, irmão? Ser pastoreado é assim. Não era bom, não era legal, meu olho não via, o dele já via. Então eu submetia. Mas ele nunca precisou ir em lugar nenhum comigo. Às vezes, de vez em quando, até foi lá uma vez ou outra. Só que Deus chamou, foi eu, não foi ele. Deus chamou ele para pastorear pastores. Deus chamou ele para discipular líderes. Deus chamou ele, irmãos, para ser um apóstolo. Eu chamei ele para pregar. Sabe o que ele falou? Prega você, meu filho. Esse negócio é seu. Está tudo certo, irmãos. Ele está aqui, eu estou feliz. E se ele não pudesse vir? Irmão, eu ia estar aqui do mesmo jeito, irmãos. Porque se ele não pudesse estar aqui, a mão dele estava levantada lá na casa dele, irmãos. E eu estaria cumprindo a minha missão. E você? Está cumprindo sua missão? Não, pastor, é que eu sou... Não sou evangelista, sou um pastor. Está cuidando de ao menos 10 na sua igreja? Senão você é um pastor muito meia colher. Muito meia colher. Pastor, eu sou um apóstolo. Será mesmo que é, irmãos? Não, pastor, eu sou um profeta. Toda hora dá uma revelação para alguém. Não, irmão, vai submeter aos outros. Eu tenho uma palavra de Deus, quero entregar no altar. Não, entrega para o pastor. Aí o pastor vai discernir se é de Deus. Se for de Deus ele fala, se não for também ele ora. Está tudo certo. Eu quero aqui terminar. Quero que você abra a Bíblia comigo em Tiago, capítulo 2, verso 14. E aqui eu vou terminar. Tiago capítulo 2, verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se seu irmão ou sua irmã precisa de roupa e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si, se não acompanha de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra a fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Portanto, como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Pastor, é errado ter fé? Não, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, sem obras, como eu falei, existem as obras, os frutos de arrependimento, mas existem os frutos através de nós. Pastor, mas eu estou tão cansado, estou tão difícil. A Bíblia em Jó vai dizer que a árvore, ao cheiro das águas, brotará novamente. Não é nem a árvore, as águas, a beiradinha do riacho, não, irmão. Deixa eu trazer para a minha versão para você entender. Sabe quando você vai para Araguari, irmão, passa que as avinhas beirando o rio ali? Não é aquelas lá não, é aquelas lá em cima lá, sabe? Lá em cima lá, mais para cima. O cheiro das águas pode ressuscitar ela. E você, irmão, que não precisa de cheiro de águas não, você que as próprias águas dentro de você fluirão rios de águas vivas.
Você que tem o Espírito de Deus, está na hora, irmão, de levantar. Está na hora de comprometer com a cidade, está na hora de comprometer com a igreja. Dizer, pastor, nós vamos tocar essa cidade. Pastor, eu vou tocar, o que fazer? Pastor, eu quero fazer algo. Irmão, eu prefiro puxar para trás que ter que... Tem gente que está ungida a óleo de freio, irmão. Vai nunca, está... Não vai. Preferível aqui que toda hora tem uma ideia. Você tem que falar, calma, respire, irmão. Pastor, manda áudio grande, com tanto sonho. Sabe por quê? Tem o sonhador e o realista. O sonhador já esteve lá. Às vezes não é o tempo. Então você ora, você cuida, você traz para perto de você, você traz para um filho mais velho para andar junto. Mas o cara, irmão, tem um coração apaixonado. Um coração apaixonado em mudar a vida de alguém. Um coração grato àquilo que Deus já fez. Deixa eu falar uma coisa, o que Deus já fez na sua vida? Só de estar sentado aqui hoje, cara. Quantas pessoas estão perdidas nessa noite aí? Quantas pessoas estão nos bares? Sabia que existe uma frase de um evangelista, acho que John Wesley, que diz que um homem na porta de um prostíbulo é um homem à procura de Deus. Quantos homens nessa noite estão perdidos? Quantas mulheres estão perdidas? À procura de Deus. E sabe quem Deus vai usar, irmão? Você. Sabe quem são as mãos, os pés de Deus? Você. Que nessa noite, irmãos, Deus te traga fôlego de vida novamente, amém? Fica de pé, vamos adorar a Deus essa noite. Mais diminuindo.